Meu amor, eu sei que você, assim como milhões de mulheres no Brasil inteiro, estão sendo bombardeadas com mentiras a respeito do Bolsonaro. Você não gosta de política, então isso que você ouve realmente deve te deixar confusa mesmo. Mas não se deixe enganar, essa estratégia da esquerda é velha. Eles distorcem as coisas e criam problemas que não existem para ganhar sua opinião e fazer você votar neles. Nos Estados Unidos, por exemplo, a esquerda acusou Donald Trump de fazer parte da Ku Klux Klan. Isso significa ser racista contra os negros. Apareceu até um cara tocando fogo em igrejas e se dizendo ser dessa seita contra os negros e mandando as pessoas votarem no Trump. No final das contas, o cara era negro e era de esquerda. A mesma coisa dizem aqui a respeito do Bolsonaro. Já que não podem chamá-lo de corrupto, decidem dizer que ele odeia gays, negros, mulheres e tudo mais para difamá-lo. Isso acontece também por ele ser contra os três partidos que sempre roubaram esse país. Mas seria Jair Bolsonaro mesmo contra as mulheres? Será que as mulheres que apoiam ele são burras, idiotas? Está circulando um vídeo inclusive da Sâmia Bonfim, uma mulher de esquerda que diz que defende as mulheres, né? Antes de mostrarmos esse vídeo, vamos ver quem é a Sâmia Bonfim e se ela realmente defende as mulheres. E eu me coloco ao lado de todas aquelas mulheres que se levantam contra os estupradores, sim. Ela pode ser do partido que for, a Maria do Rosário não é do meu partido, ela não é minha aliada em diversas pautas. No entanto, eu me coloco ao lado de todas as mulheres que sim, porque ele não é só um cara que faz apologia ao estupro. Mas a Maria do Rosário estava defendendo Champinha, que estuprou uma menina de 16 anos durante 5 dias. Como é que você não tem vergonha, Sâmia, de defender uma mulher que defende um estuprador que matou, torturou e estuprou uma menina? O movimento feminista chega a ser tão desonesto que, para legitimizar suas ideologias de esquerda, eles preferem não estar de acordo com um ou dois PLs do deputado Jair Bolsonaro que servem unicamente para defender as mulheres de castração química e de aumento de pena para estupradores somente porque é do Bolsonaro. Se fosse de qualquer outro parlamentar, vocês estariam apoiando. Isso é perseguição política, é demagogia e falta de vergonha na cara. Nossa, essa foi pesada, hein? Sarah Winter, mulher de direita, ex-feminista, mostrando toda a hipocrisia dessas pessoas de esquerda. Isso que você acabou de ver, eu vejo todo dia no meu grupo, amor, quando pessoas de esquerda e de direita vão debater. A esquerda vive passando vergonha, defendendo mentiras e falácias. Se eu passasse uma vergonha dessa, sinceramente, eu nunca mais sairia na rua. Mas, voltando pro vídeo da esquerdista, a candidata do PSOL, Sâmia Bonfim, vamos ver o que é que ela diz nesse vídeo? No último debate entre os candidatos à presidência da República, Jair Bolsonaro disse que não é um problema do presidente o fato de que no Brasil as mulheres ganham menos que os homens. Se não é um problema do presidente, é um problema de quem? As mulheres, infelizmente, ganham 30% a menos do que os homens quando desempenham a mesma função. Esse é um dos principais trechos da argumentação da Sâmia. Mas será mesmo? Você ouviu um lado da moeda, vamos ouvir agora o outro lado, dito por uma mulher de direita que tem propriedade para falar? A professora Paula Marisa? Vamos dar uma olhada. Todo mundo careca de escutar o pessoal da turminha da lacração gritar os 4 ventos que as mulheres ganham muito menos do que os homens exercendo as mesmas funções. Gostaria de saber se algum dia vocês viram um anúncio no jornal assim: vaga para auxiliar administrativo, homem, R$2.000, mulher, R$1.500. Já viram um anúncio assim? Não. Até porque se um anúncio assim fosse feito, ele estaria contrariando a lei. Sendo idêntica a função a todo trabalho de igual valor, prestado ao mesmo empregador na mesma localidade, corresponderá igual salário, sem distinção de sexo, nacionalidade ou idade entre pessoas cuja diferença de tempo de serviço não for superior a 2 anos. Artigo 461 da CLT. Então, meus queridos amigos, sinto informar que pagar salário diferente em razão do sexo é crime. Um empresário não pode ter 2 funcionários exercendo a mesma função na mesma empresa, no mesmo lugar, com salários diferentes. A gente não pode falar que as mulheres, no geral, não ganham menos do que os homens, no geral. Mas também não é esse absurdo todo que a mídia propaga por aí, 30%, 40%. Por meio de equações matemáticas, os pesquisadores listaram uma série de variáveis que tendem a influenciar nos rendimentos que homens e mulheres recebem. E chegaram à conclusão de que apenas 6,7 pontos percentuais do que as mulheres recebem, em média, a menos do que homens, não podem ser explicados por causa das diferenças nas variáveis contempladas no estudo. Então, essa diferença salarial entre homens e mulheres, que não é explicada pelas variáveis que foram vistas no estudo, que eu já vou explicar para vocês, é de 6,7%. Eu vou repetir, é 6,7% a diferença. Segundo os pesquisadores, essa não é a minha opinião, não é o que eu acho, são o que as pesquisas mostram.
Mas então, se é ilegal pagar salários diferentes para homens e mulheres, por que aparecem tantas pesquisas mostrando uma enorme diferença salarial em razão do sexo? Porque essas pesquisas mostram somente uma parte da informação. Elas não mostram outras variáveis que também influenciam no valor do salário que a pessoa vai receber. Uma dessas variáveis contempladas no estudo é a quantidade de horas trabalhadas por semana. Enquanto as mulheres trabalharam em média 37,3 horas por semana, os homens trabalharam semanalmente em média 41,8 horas. Não te parece assim, um pouco razoável, um pouco lógico? E quem trabalha mais horas vai ganhar um salário maior? É verdade. Quer dizer, às vezes não. Mas existem muitas outras variáveis que interferem no valor do salário de uma pessoa. Como, por exemplo, área de interesse. Todo mundo sabe que engenheiros ganham mais do que professores. Só que a carreira de engenheiro é mais escolhida por homens e a carreira do magistério é mais escolhida por mulheres. Porque, chora esquerda, homens e mulheres são diferentes. Também, os homens tendem a aceitar mais trabalhos em horários atípicos ou funções perigosas, por exemplo, se pendurar num poste no meio da tempestade. Não vejo muitas mulheres fazendo isso e acho justo que homens ganhem mais quando estão arriscando as suas vidas no trabalho. Outra pergunta que é interessante a gente fazer sobre esse tema é a seguinte: se as mulheres recebem menos exercendo a mesma função, por que os empresários não contratam só mulheres? Não te parece lógico? As mulheres ganham menos, eu como empresário vou querer gastar o mínimo possível com a produção para conseguir ter um lucro maior, um preço mais competitivo, vou contratar só mulheres e vou economizar uma grana, certo? É, né? A professora Paula Marisa, como sempre, com seu humor, mostrando as loucuras desses esquerdistas. Se a mulher realmente ganha tão pouco em comparação aos homens, então por que as empresas não contratam só mulheres? Sairia bem mais em conta, não é mesmo? Acha que a empresa, se puder economizar, não vai? Mas esquerdista não para pra pensar nessas coisas, não. Vamos ver aí outro trecho do vídeo da esquerdista Sâmia Bonfim. Num país em que a cada 11 minutos uma mulher é estuprada, o Bolsonaro virou para uma deputada e disse: "Eu só não te estupro porque você não merece." Tá vendo como os esquerdistas são, amor? É por causa desse tipo de coisa que eu tenho nojo da esquerda. Porque ela não conta a história toda, poxa. Ela fala as coisas pela metade e te faz acreditar que Bolsonaro é um monstro, né? Agora, vamos ver a história toda pra gente poder julgar? Essa jovem que você tá vendo aqui na tela é a Liana Fradenbach. Seu namorado foi assassinado na frente dela e ela foi estuprada durante 4 dias por 5 marginais. Por fim, ela teve seu pescoço degolado com uma faca. Bolsonaro estava defendendo que o Champinha, um dos marginais que cometeu esse crime bárbaro, fosse punido como adulto, porque na época ele era menor de idade. E como de menor, é assim que a gente chama aqui no Brasil, né? Ele só passaria 3 anos na FEBEM, né? Sendo sustentado pelo povo e depois sairia solto, rindo da cara da sociedade, né? 3 anos apenas por ter tirado 2 vidas. Então, o Bolsonaro, por defender uma pena pesada para esse tipo de marginal, Bolsonaro foi insultado, foi chamado de estuprador pela Maria do Rosário. Maria do Rosário, uma deputada petista, esquerdista. A Maria do Rosário que estava defendendo que marginais como Champinha, que fez tudo isso, fosse julgado como de menor, né? Então, será quem estava defendendo as mulheres de verdade? O Bolsonaro ou a esquerdista Maria do Rosário? E você ficaria calado, calada, defendendo uma coisa certa? O Bolsonaro foi insultado pela Maria do Rosário e devolveu o insulto. Eu deixo aí o vídeo original para você ver com seus próprios olhos e julgar. Mas a confusão é antiga. A briga começou em 2003 durante uma entrevista de Bolsonaro à Rede TV no Salão Verde da Câmara. Grava aí que eu sou estuprador agora. Olha, jamais estuprar você que você não merece. Olha, eu espero que não. Se é esse o papo, eu te dou outra. Dá que 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 eu te dou outra. O que é isso? Mas o que é isso? Você me chamou de estuprador? Você me chamou de estuprador? Você é uma imoral. Ah, vagabunda. O que é isso aqui? O que é isso aqui? Desequilibrado. O que é isso, vai dizer agora desequilibrado? que você é uma coitada agora. Mas o que é isso? Família que é de estuprador. Mas o que é isso? 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 Ainda bem que ela gravou tudo ali. Mas o que é isso? Ela gravou tudo ali. Mas o que é isso? Ainda bem que ela gravou tudo ali. Chora agora, chora agora. Amor. Eu acho que ele foi até bastante educado, né? Ninguém fica calado depois de ser xingado por defender uma coisa que você sabe que tá certo, pô. 2 vidas foram assassinadas de forma brutal e essa mulher defendendo que esse tipo de marginal, de bandido, seja tratado como criancinha. Por favor, né, velho? Tenha paciência, né? Mas vamos lá, vamos voltar pro vídeo da esquerdista. Em uma palestra no Rio de Janeiro no ano passado, o Bolsonaro disse: "Eu tive 4 filhos. Na última eu dei uma fraquejada e nasceu uma mulher. Isso é misoginia."
Não, minha querida esquerdista. Isso é uma forma antiga de se falar, principalmente entre as pessoas mais velhas. Isso não é misoginia, isso não quer dizer que Bolsonaro tem raiva das mulheres ou nada do tipo. Sabe o que essa esquerdista não fala pra você? Do Lula. Lula que chamou as mulheres do PT de mulheres do grelo duro, né? Isso significa que se você, mulher, não for do PT, então você tem um grelo mole, tá entendendo? Mas vamos ver algumas mulheres falando do Bolsonaro? Mulheres do Brasil, nós estamos aqui no sábado de manhã para falar com vocês. Fizemos agora uma chamada, em homenagem ao nosso Bolsonaro, que está acamado. Mas eu gostaria de falar com você, mulher, venha conosco, estude bastante a respeito do Bolsonaro. Tantas coisas são ditas de tantas pessoas. Às vezes até mesmo você pode ter sido confundida, caluniada sobre algum tema. Não caia nessa. Como é ruim a gente ouvir da gente, de outras pessoas, algo sobre a gente. Não caia nessa. Vai atrás, estude, converse com pessoas que têm conhecimento a respeito do candidato. É a nossa única chance contra a esquerda. É a nossa única chance contra o comunismo. E é a única chance para os nossos filhos. Eu não compro o que a mídia vende. Então eu não acredito que ele seja machista, homofóbico, racista e tudo mais que a mídia vende. Além do que, ele também não governará sozinho. Ele tem uma excelente equipe. Eu quero que o meu filho, a gente principalmente pensa nos filhos, possa viver num país mais seguro, um país que a gente deseja para o futuro de todos nós. Saiu essa semana, daqui a 200 anos nós vamos nos recuperar do ensino da matemática e da língua portuguesa. Nós não queremos mais isso, chega. Nós queremos melhoria para a próxima geração. Nós queremos já para os nossos filhos, para os nossos netos, universidades, colégios, ensino básico. Nós queremos o futuro do Brasil. O importante é que ele faça a economia do país andar, o importante é que ele gere empregos, o importante é que ele melhore a educação, melhore a saúde do país. É isso que a gente espera do presidente. E o melhor de tudo, até agora não tem nada contra. Ele é honesto e estamos apoiando o Bolsonaro até o final. Somos as mulheres de Curitiba. Eu sou a Rosane e estou torcendo por sua saúde. Estou torcendo para que você seja o nosso presidente, o presidente dos brasileiros de bem. Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Meu nome é Cristina Moraes, moro em Balneário Camboriú e sou aposentada do Serviço Público Federal. Eu estou aqui para representar todos os servidores públicos e todos os cidadãos de bem dessa nação para dizer que não vamos admitir que a nossa bandeira se torne vermelha. Essa bandeira é verde e amarela e é por isso que nós estamos com Bolsonaro sempre. Força, capitão, nós vamos vencer. Bate forte no coração pra mudar a minha nação. Pela família, pela paz, com esperança e amor. Vamos lá, né? Próxima acusação contra o monstro Bolsonaro. Quando ele foi questionado sobre o que ele faria caso um filho desse namorasse uma mulher negra, ele respondeu: "Isso nunca aconteceria porque os meus filhos foram muito bem criados. O nome disso é racismo." Blá, blá. Nossa, velho, dá nojo dessas acusações mentirosas, é muito mau caratismo. Sabe o que foi que a Samia não falou pra você aí? Que esse caso já foi inclusive arquivado, porque fizeram uma montagem com o Bolsonaro. Fizeram uma pergunta, ele respondeu, e depois pegaram a resposta dele e colocaram como se fosse para outra pergunta. Eu vou explicar melhor. Vamos dizer que eu pergunto para você: você gosta de doces? Você me responde: sim, claro. Então, eu pego a sua resposta dizendo sim, claro, e coloco como se fosse para outra pergunta. Então eu faço outra pergunta, por exemplo: é certo roubar? Então eu pego a tua resposta dizendo sim, claro, e junto tudo, colocando então teu sim, claro, respondendo que é certo roubar. Tá entendendo? Esse é o mau caratismo da esquerda. O juiz inclusive pediu no julgamento a gravação original e sem cortes, mas o programa CQC não tinha mais, né? Que pena, né? Interessante, né? Vamos lá pra próxima. Inclusive, hoje ele responde pelo crime de racismo no Supremo Tribunal Federal, porque disse que negros e quilombolas não servem nem para procriar. Tá vendo como esses esquerdistas são mau caráteres? O brasileiro deveria se revoltar e tomar nojo desses esquerdistas que mentem na cara de pau. Se eles já estão mentindo agora, imagina depois que chegarem ao poder. Vamos aos fatos. Ele criticou um grupo específico de quilombolas que ele visitou e não faziam nada. Eram sustentadas pelo governo com o seu e com o meu dinheiro, mas não faziam nada o dia inteiro. Mas os esquerdopatas, esquerdistas doentes, distorcem as coisas colocando como se Bolsonaro estivesse falando com todos os negros e quilombolas do Brasil. Entendeu o joguinho de palavras que eles usam? Então, acorda, povo. Essas pessoas estão mentindo pra vocês na cara de pau. Acordem, pelo amor de Deus. Não se deixem ser enganados por esses mentirosos canalhas dessa forma. Vamos ver a gravação original pra ver quem é que tá falando a verdade? Aqui apenas são as reservas indígenas no Brasil, né? Onde tem uma reserva indígena, tem uma riqueza embaixo dela. Temos que mudar isso daí. Mas nós não temos hoje em dia mais autonomia
para mudar isso daí. Entregou-se tanto nossa nação que chegamos a esse ponto. Mas dá para mudar o nosso país. Isso aqui é só reserva indígena. Está faltando quilombolas, é outra brincadeira. Eu fui num quilombola em Eldorado Paulista. Olha, o afrodescendente mais leve lá pesava 7 arrobas. Não fazem nada. Eu acho que nem para procriadores serve mais. Mais de R$1 bilhão por ano gastado com eles. Tá vendo a diferença? Tá vendo que quando você vê o contexto fica bem diferente? Tá vendo que ele não falou com todos os negros quilombolas do Brasil? E tá vendo que ele não falou por causa de racismo? A não ser que você ache certo. Você acha certo que enquanto você trabalha, seu dinheiro seja usado para sustentar um grupo de pessoas que não fazem nada o dia inteiro? Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. Será que Bolsonaro recebe apoio de grupos negros? Vamos ver? Neste momento aqui com o professor Paulo Quilombola, presidente da Federação das Comunidades Quilombolas e Populações Tradicionais do Estado do Pará, e também o fundador do Movimento Afro-Indígena Nacional. Nós, mulheres, estamos apoiando sim a sua decisão e gostaríamos, professor Paulo, de saber da sua decisão que o senhor tomou sobre o apoio total ao presidenciável Jair Bolsonaro. Boa tarde, pessoal. Agora, nesse momento, são 17 horas e 35 minutos aqui na capital de Belém. Acabei de falar com o presidenciável Jair Bolsonaro e quero dizer para o meu povo, quero dizer para a minha gente, quero dizer para os negros do Estado do Pará e do Brasil, do Norte, os índios, as populações ribeirinhas, as mulheres da floresta, que, a partir de hoje, o Movimento Afro-Indígena Nacional, juntamente com a Federação das Comunidades Quilombolas e Populações Tradicionais do Estado do Pará, está de apoio com Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro 2018. Estamos com o senhor, Jair Bolsonaro, e vamos caminhar para o senhor. Vamos à vitória. Um abraço a todos. Amor, bastante racista o Bolsonaro, hein? Isso a mídia não mostra pra você. Isso esquerdistas não vão dizer pra você nunca. Agora só tem um detalhe, o professor Paulo Quilombola já está jurado de morte por bandidos do MST do Lula. Ele mesmo está dizendo isso no YouTube, podem procurar. Mas vamos lá, né? Vamos para a próxima acusação. Ele justificou seu voto fazendo uma homenagem ao coronel Brilhante Ustra, um dos maiores torturadores da época da ditadura militar. O nome disso é apologia à tortura. Sinceramente, eu acho que de tudo que essa mulher falou até agora, isso é o que chega mais perto da verdade. Porém, está incompleto. Isso se chama meias-verdades, né? Realmente o Bolsonaro, ao votar no impeachment, homenageou o coronel Brilhante Ustra. O Brilhante Ustra é acusado sim de ter torturado jovenzinhos, revolucionários, inocentes do bem. Eu, porém, enxergo que houve erro dos dois lados, e o que a esquerda não vai dizer nunca é que esses jovenzinhos revolucionários do bem eram, na verdade, bandidos terroristas dos quais o próprio PT fez parte. Eu, inclusive, já fiz um vídeo chamado Quem Ver Isso Deixa de Ser Petista e coloquei aqui mesmo no meu canal do YouTube. Nesse vídeo, que já tem quase 1000 visualizações, eu mostro depoimentos reais de pessoas da época, inclusive da própria Dilma e do seu ex-marido. Mas eu vou postar um trecho dele aqui agora para você entender o que é que esses jovenzinhos revolucionários do bem faziam. Vamos ver as ações desses grupos revolucionários agora, vamos ver o que é que eles faziam. Eu já deixo avisado para vocês, vocês vão ver imagens fortes, hein? Esse era o tenente da PM de São Paulo, o Alberto Mendes Júnior. Ele foi capturado pelo Lamarca, lembram que eu acabei de falar? Então, o Lamarca era da direção do grupo VAR Palmares, junto com Dilma e seu marido, lembram? Então, esse tenente aqui, o Alberto Mendes Júnior, foi capturado pelo Lamarca, foi julgado, entre aspas, né, por esses comunistas, e por fim foi torturado. Ele foi obrigado a engolir os próprios testículos e foi assassinado a coronhadas, né, tendo seu crânio amassado. Um dos autores dessa barbárie foi preso depois, o Ariston Lucena, mas recebeu anistia e foi libertado. Esse aqui que vocês estão vendo aqui é o Mário Kozel Filho. Ele foi morto pelo VPR. Lembra que eu já falei? O VPR se juntou ao grupo Colina, que a Dilma fazia parte, e formou o VAR Palmares. Então, esse cara que vocês estão vendo, ele teve seu corpo despedaçado num atentado terrorista, né, de um carro-bomba da VPR. O Mário Kozel, né, um simples soldado, tinha na época apenas 18 anos. Esse era o tenente Charles Chandler. Ele estava estacionando o carro quando foi surpreendido e foi fuzilado na frente da mulher e 3 filhos, né? Ele foi assassinado pelo grupo revolucionário ALN, um grupo que tinha coligação com o VPR. Estão percebendo como as coisas se encaixam? Essa aqui foi mais uma ação desses grupos de jovenzinhos revolucionários, né? Isso aqui foi um atentado à bomba no aeroporto dos Guararapes, no Recife, né? Perceba que é um ato de terrorismo, né? Eles colocaram uma bomba lá, quem passasse seria ferido, seja criança, seja idoso, seja quem quer que seja, né? Isso é um ato de terrorismo, não de combate, né? Nesse atentado, 2 pessoas morreram, outra perdeu dedos, né? Teve fratura exposta, tímpano estourado, teve gente que perdeu pernas depois, né? Mais um ato desses jovenzinhos. Acho que já deu para perceber as ações desses grupos revolucionários, né? Só que tem mais coisa. Tem o assassinato do Major Edward pelo grupo Colina, que a Dilma fazia parte, em julho de 68, né? Tem o sequestro do embaixador americano, né? Pelo grupo ALN do Carlos Marighella. Tem o assassinato do marinheiro inglês David Cuthbert em fevereiro de 72 pelo VAR Palmares, né? E pela ALN do Carlos Marighella.
É, né? Já deu pra sentir com quem os militares estavam lidando, né? Terroristas, assassinos, basicamente. Se quiser, assista aqui no meu canal esse vídeo na íntegra para você entender realmente de onde vem o PT e a esquerda brasileira. Onde eu mostro isso com muito mais detalhes e com depoimentos de pessoas da época, como a própria Dilma, né? Mas vamos lá, vamos para a próxima acusação. Uma vez ele não gostou de uma pergunta que uma repórter mulher fez para ele. E ele respondeu: "Você é uma idiota analfabeta." O nome disso é violência machista. Caramba, realmente eles estão desesperados, né? Então o Bolsonaro não pode nem mais discutir com alguém, sei lá, brigar com alguém que já é automaticamente machista, racista, homofóbico. Gente, pelo amor de Deus, ele é uma pessoa como qualquer outra. Ele pode perder a paciência, pode xingar um homem, pode xingar uma mulher, é normal. Ele discutiu com a jornalista que fez uma pergunta idiota. Poxa, quer dizer que ninguém pode discutir agora com ninguém? Se o Bolsonaro discutir, já é automaticamente um monstro. Pelo amor de Deus, gente. Num país em que a população está indignada com os privilégios da casta política, ele disse que recebe auxílio moradia, mesmo já tendo um apartamento em Brasília, para comer mulher. Isso é um desrespeito com o povo brasileiro e principalmente com as mulheres. Essa aqui foi mentira e mentira pesada, hein? Bolsonaro realmente perdeu a paciência com os jornalistas da Folha de São Paulo e ironizou. Ele disse que usava o dinheiro para comer gente, né? Foi algo que ele falou no momento de raiva, mesmo assim logo após ele explica, né? Porém, a nossa amiga aqui esquerdista, Sâmia, não fala o lado dele, né? Mostra apenas um lado da história para acusar. Vamos lá, vamos ver o vídeo original? O senhor utilizou em algum momento, deputado, o dinheiro que o senhor recebia de auxílio moradia para pagar esse primeiro apartamento? Como eu estava solteiro naquela época, esse dinheiro do auxílio moradia eu usava para comer gente. Tá satisfeito agora ou não? Você está satisfeito agora? Estou satisfeito com a sua resposta. Não, porque essa resposta que você merece. Não, deputado. É a resposta que você merece. Deputado, o dinheiro que entra do auxílio moradia, eu dormi em hotel, tá? Eu dormi em casa de colegas meus brasileiros militares. O dinheiro foi gasto em alguma coisa. É, né? Pelo visto a culpa não é de quem criou o auxílio moradia, nem de todo mundo que usa, inclusive dos próprios deputados da esquerda. A culpa é o Bolsonaro usar. Se ele usar, aí sim é absurdo, terrível, o Bolsonaro é um monstro, né? Eu quero deixar uma coisa clara pra você. Bolsonaro é um ser humano como qualquer outro, não é? Ele não fala bonito, não fala enfeitado, ele já perdeu sim a paciência em alguns poucos momentos, né? Mas já perdeu. Mas ele é honesto. Não é esses candidatos que tem por aí, que tem um discurso lindo, maravilhoso, mas mentem para o povo, mentem na cara de pau e roubam o povo por trás. Ele fala o que pensa, Bolsonaro fala o que acredita ser verdade, não é? Se você quer um candidato com um discurso bonito, realmente ele não é para você. Agora, se você quer um candidato verdadeiro, um candidato humano, assim como você, então vota no Bolsonaro em 2018. Sabe o que a esquerda não fala? Do apoio que o PT, que o PSDB, que o PCdoB e do próprio PSOL, não é? O PSOL da Sâmia Bonfim, que fez esse vídeo aqui contra o Bolsonaro. Eles não falam nunca do apoio que eles deram ao psicopata, genocida Fidel Castro, que matou milhares em Cuba, fuzilou. Poxa, se você procurar, você encontra as fotos das pessoas sendo fuziladas, pô. Isso, o PT apoiando, o PSOL apoiando, o PCdoB apoiando. Porque eles não falam nisso, poxa. Eles também nunca falam, por exemplo, do apoio que estão dando agora mesmo a Nicolás Maduro da Venezuela. Tem um vídeo aqui no meu canal que mostra esse apoio, né? Nicolás Maduro, que está fazendo o povo sofrer. O povo está passando fome, comendo lixo. E eles apoiando o psicopata do Nicolás Maduro. Porque eles não tocam nesse assunto. Quer ver outro assunto que eles não tocam? A questão da Nicarágua. Eles nem tocam nesse assunto. Sabe por quê? Porque quem está matando o povo lá, já vai mais de 300 jovens assassinados, é o psicopata esquerdista, sandinista Daniel Ortega. Então, enquanto a esquerda fica aqui falando que Bolsonaro é um monstro, não é? Os monstros de verdade, quem defende é a própria esquerda, mas isso eles não te contam nunca. E pra você, meu amor, só quero te dizer uma coisa, eu nunca vou apoiar ninguém que seja contra as mulheres, tá? Porque eu te amo, tá certo?